O Fantasma vai à guerra, mais um ônibus da coleção do Fantasma aqui pela Mitos, você vai conferir comigo e com detalhes depois da vinheta. Tranquilo, galera? Gico por aqui, você está no quadro de lançamentos do canal e dessa vez vamos falar de mais uma edição da coleção de ônibus do Fantasma, personagem que eu costumo brincar dizendo que é um personagem que eu gostaria de ter criado porque eu acho sensacional, adoro as histórias do Fantasma, a mítica envolvida por trás do Fantasma. Lembrando, o Fantasma é o primeiro herói uniformizado dos quadrinhos. Antes do Superman, do Batman, dessa galera toda, já tinha o Fantasma usando essa roupa maneiríssima. Eu acho que é um design, inclusive, ainda moderninho, gosto desse visual. O Fantasma que fez sucesso no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil fez muito sucesso. Teve histórias publicadas aqui, feitas aqui também. Na Alemanha, é um personagem cuja a fama se espalhou pelo mundo inteiro, mas ele fez a sua fama inicialmente nas tiras de jornal nos Estados Unidos, nos jornais americanos. Aqui a gente vai ver um compilado dessas histórias publicadas em tiras de jornal, nesse formato ônibus, com mais de 500 páginas, se não me engano são 546 páginas, é muita coisa, é um calhamaço. Eu demorei um pouquinho para fazer o vídeo para poder ler tudo e falar com as histórias com propriedade. A edição da Mitos tem capa dura com tinta metalizada na capa, o interior é no papel offset em preto e branco. É uma delícia de ler. E a gente aqui, algumas particularidades, já falamos aqui do Fantasma, mas para você que não conhece o Fantasma, caiu aqui no vídeo por causa da thumbnailzinho. Bom, o Fantasma, como falei, é o primeiro personagem, o herói uniformizado dos quadrinhos. Ele fez muito sucesso nas tiras de jornal e ele tem uma mítica muito, muito interessante por trás da história dele. O Fantasma é como se fosse um cargo passado de pai para filho. O primeiro Fantasma sofreu o ataque de piratas, então morreu todo mundo no navio, ele sobrevive e sobre o crânio de seu algoz ele faz o juramento de proteger contra a injustiça, contra a pirataria e que os filhos dele iriam segui-lo nessa missão. E é assim que acontece. A gente acompanha, nós, os leitores, as aventuras do 21º Fantasma. Todos eles se chamam Kit Walker e aqui envolvido em diversas histórias diferentes, aventura, tem policial, suspense, é bem legal e sempre o Fantasma nesse combate incansável contra o crime em suas diversas vertentes. Aqui, em particular, nessa sequência de histórias, a gente vai ver o Fantasma indo à guerra. As histórias foram publicadas durante a Segunda Guerra Mundial. A grande parte, se não todos os personagens heróicos se envolveram no combate na Segunda Guerra Mundial, o Super-Homem, DC Comics, a Marvel, o Capitão América, enfim, eles estavam lá junto, combatendo, dando essa moral nos quadrinhos contra Hitler e as forças do eixo. O Fantasma não podia ser diferente e aqui, um spoiler, pequeno spoiler, é a primeira vez que eu vi, pelo menos que eu me lembre, o Fantasma matando alguém. E assim, não foi sem querer que o cara morreu, realmente ele provocando a morte de alguém, inimigos lá do exército japonês que estão invadindo Bengala. Então é uma coisa que é bastante dura de ver, Você geralmente o Fantasma usa as armas dele para poder desarmar os outros. Ele geralmente nocauteia e deixa a marca da caveira no queixo dos vilões, mas matar eu não lembro de ter visto ele matar ninguém. E isso acontece em duas histórias aqui dessa compilação, tá? Então é uma coisa que vale a pena você prestar atenção. Lembrando também, a caracterização dos personagens é uma coisa de época. A gente sabe que hoje não é assim que se faz. Você tem que entender que isso foi publicado numa época onde essa caracterização era tido como comum. Então olhe com olhos históricos, tá? Por exemplo, o jeito que os japoneses são desenhados, o jeito como os pigmeus são desenhados, isso era uma característica da época. Hoje, com certeza, não seria assim essa caracterização gráfica desses personagens, beleza? Então, outra coisa que vale a pena mencionar antes da gente virar a câmera e folhear a edição com vocês, é que a arte dessa edição fica por conta de Wilson McCoy. O McCoy, ele era o assistente do Ray Moore, assistente de arte. O Ray Moore foi convocado para a guerra, então o Wilson McCoy assume a arte da tira. Quando o Ray Moore volta, ele não está em condições. Inclusive, a primeira história aqui é dito que é rachado a arte entre o Ray Moore e o Wilson McCoy, mas parece que você vê claramente que o Wilson McCoy fez praticamente tudo, e daí em diante ele assume e fica anos e anos desenhando o Fantasma. Ele é tido como, dentre os três desenhistas mais clássicos do personagem, o McCoy, o próprio Ray Moore e o Cy Berry, ele é tido como o que tem menos habilidade artística, vamos dizer assim, mas eu concordo e discordo, porque eu acho o desenho dele extremamente expressivo.
apesar de ser um pouco mais bruto, ele tem esse charme bruto, expressivo, é quase iconográfico os desenhos aqui do McCoy. Então agora a gente vai dar uma viradinha na câmera, vamos folhear essa edição completinha, lembrando que eu deixo na descrição do vídeo links direto lá para a loja da Mitos, que geralmente você consegue essa e outras edições do Fantasma e todos os outros títulos que a Mitos publica com desconto direto lá na lojinha. Vale a pena dar uma pesquisada no preço lá, e se for do Teco, fica ligado se tem cupom. Quando tem cupom eu divulgo lá no Instagram, aproveitando te chamo para me seguir lá no Instagram, tem link aqui na descrição do vídeo, e aí você faz o teu pacote e compra por lá, beleza? Vamos então conferir a edição por dentro, fica comigo até o final, que no final tem recados para vocês. Vai daí! Vamos dar uma folhada então no ônibus do Fantasma. O Fantasma Vai à Guerra e Outras Histórias, Lee Falk e Wilson McCoy. Aqui a gente tem uma compilação das tiras, né, que vai desde fevereiro de 1942 até 26 de agosto de 1944. Essas são, eles dividem como fossem histórias, né, completas, fechadas. Então, o Fantasma Vai à Guerra, que é a maior sequência de histórias do Fantasma de todos os tempos, muitas tiras compondo essa aventura. A Quadrilha do Bico, O Casamento, Intriga a Bordo, Rede de Espiões e O Cantor. Todas as histórias com desenhos do Wilson McCoy e roteiro do Lee Falk. Temos uma belíssima introdução. Recomendo fortemente que você leia essa introdução antes de ler o álbum, pelo Glaucio Cardoso, meu amigo do Fantasma Brasil, canal Fantasma Brasil. Segue esse canal que é muito legal, tá? Vou deixar também na descrição do vídeo o link lá pro Fantasma Brasil. E aí, é assim, ó, cada folha, né, cada página do livro, a gente tem 6 sequências, né, 6 quadros. Então, 3 sequências, às vezes tem um quadro vertical, que se completa com 2, mantendo, né, respeitando a proporção das tiras. Como eu falei, a gente tem aqui a primeira história, parece que o Ray Moore chegou ainda a fazer alguma coisa, algum esboço, mas o desenho do Wilson McCoy é muito presente. Então, a partir daqui, algumas coisas assim, né, como eu falei na introdução do vídeo, isso não se usa mais, né? Esses lábios exageradamente grossos, o modo que os japoneses são desenhados, todos dentuços, isso é uma coisa que era da época e não se usa mais, né? Não cabe mais isso. Porém, olhando o álbum com olhos de época, você entende, né? Como eu falei, o traço do McCoy, ele tem esse charme rústico, né? Mas ele é muito expressivo. Não sei se vocês concordam comigo. Ele é muito quase iconográfico o fantasma dele, né? Então esse tipo de coisa você não vê mais. Tem algumas sequências angustiantes, como essa sequência onde o fantasma é torturado pelos japoneses e realmente dá um nervoso, apesar de você saber que ele não vai sofrer nada. Mas, assim, ao mesmo tempo que o Wilson McCoy, ele às vezes peca um pouquinho pela simplicidade do desenho, em outras você vê um esmero, como uso de referências para os veículos, por exemplo. As armas eu não acho que ele desenha bem, não. Eu acho que são simples demais. Mas veículos, isso eu acho que ele desenha bem. Avião até que também não. Mas enfim, cara, não me incomoda, sabe? A leitura das histórias desenhadas por ele, não. Muito pelo contrário, são muito divertidas. E ele faz esse fantasma muito dinâmico, né? Muito vivo, né? Então, cara, realmente as histórias... O Lee Falk é um roteirista muito bom, né? Então, o que às vezes pode perder um pouquinho em relação à arte, principalmente para os leitores mais novos, podem achar isso aqui um pouco datado, né? O roteiro compensa. As histórias têm reviravolta o tempo inteiro, como é uma característica de histórias publicadas em jornais, né? Tem que ter esse reviravolta e cliffhanger o tempo inteiro para manter o cara voltando no dia seguinte, no jornal do dia seguinte, para saber o que aconteceu com o Fantasma, com a Diana e com todos os demais personagens. Aqui tem vários encontros e desencontros amorosos, plots sinistros, armadilhas que o fantasma tem que se desvencilhar, e quando você parece que tudo está perdido, o fantasma dá a volta por cima. Ó, eu já estou na página 160 e aqui ainda é a guerra, o fantasma na guerra, né? Então olha como que Lee Falk eles estavam empenhados em mostrar, mesmo nas aventuras dos quadrinhos, que a gente podia vencer mais ou menos esse espírito, né? Mesmo contra todas as forças do mal, a gente vai conseguir chegar lá. Então, ó, aqui ainda estamos falando do Fantasma Vai à Guerra, ó. E ele engaja todo mundo, né? Os pigmeus, as tribos
todas ao redor ali se engajam, se preparam para poder enfrentar a ameaça dos japoneses. Ó, página 200, ainda estamos lá. Aqui já começa a quadrilha do bico. O fantasma lidando com fugitivos da cadeia, extremamente violentos, perigosíssimos. São caras assim, você realmente tem a sensação do perigo, né? E é o fantasma atuando no interior. Ele tá aqui, já está nos Estados Unidos, né? E é uma história legal porque você vê que ele tem que se virar com o que tem, né? Assim, ele está no interiorzão mesmo. Quando tivesse assim, sei lá, no interior de Minas, no interior do Rio de Janeiro, lugar bem inóspito, assim, com bosques, e o fantasma agindo aqui de uma maneira stealth, meio que um ninja, na surdina. Ele vai pegando um por um. Isso eu acho muito legal do fantasma, cara. Ele não é aquele cara que é brutamonte, que entra, que sai na pancada a troco de tudo, não. Ele, se tiver que usar inteligência e astúcia, ele vai usar. E o final da história é muito legal e eu não vou contar para vocês qual é. É bem surpreendente o final dessa história. Depois a gente tem o casamento, que aí você diz, pô, o casamento do fantasma agora? Acho que o fantasma casa mais tarde, não é? Enfim, aqui você vai ter que saber o que aconteceu nesse casamento, porque eu também não vou contar. É uma história mais curta. Depois temos Intriga a Bordo, que também é conhecida essa história, se não me engano, como Suzy. E é uma história meio triste. Eu fiquei triste no final dessa história. Não é que ela é ruim, não, é boa. Mas eu fiquei triste pela protagonista, pela companheira do fantasma nessa história aqui. Me entristeceu um pouco, mas faz todo sentido a história, é bem legal. Depois a gente vai ter de Intriga a Bordo, uma história até um pouco maior também, tá? Acho que é a segunda maior história do álbum. Aí, estão vendo que eu estou pulando um pouco as páginas, porque se eu fosse passar todas elas, a gente ia ficar aqui uma hora só mostrando a arte, né? Aí depois de Intriga a Bordo, temos a Rede de Espiões. É uma história de espionagem, como está falando o nome. É legal, porque aqui os personagens principais não se dão conta de tudo que está acontecendo ao redor deles. O fantasma sabe, mas a Diana e o Byron, que são os outros dois personagens, não se dão conta de um monte de coisa, reveses por quais eles estão passando. Eles não veem que estão passando por isso. Se não fosse fantasma, a missão seria um fracasso. E por último a gente tem o Cantor, que eu achei, de todas as histórias, eu achei a menos inspirada. E é essa aqui que eu falei na introdução, que o fantasma, ele deixa de ser uma lenda urbana, né, uma coisa assim meio mítica, e ele é preso, e as pessoas sabem quem é o fantasma. Ele fugiu um pouquinho assim do que a gente sabe assim, do fantasma, sabe? Achei isso aí um pouco curioso para falar, assim, no mínimo muda um pouquinho o que a gente sabe do fantasma. Enfim, um álbum muito bacana. Se você não conhece o fantasma, é uma boa porta de entrada, e se você já conhece, é fã do personagem, é uma boa aquisição para a tua coleção, beleza? Bom demais. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, foi de alguma utilidade para você, peço que você deixe um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é só no sininho, e aí você não perde mais nenhum conteúdo aqui no canal. Cara, tem conteúdo demais aqui, toda semana coisa nova para você. A gente começa terça-feira com o Museu dos Quadrinhos, não. A gente começa terça-feira com Mestres do Terror, quadrinho nacional. Toda terça-feira tem um conto de quadrinho de terror para você. Durante a semana tem esses vídeos de lançamento, conferindo que as editoras mandam aqui para a gente comentar para vocês, fazer essa prestação de serviço, ajudar na sua decisão de compra. Sábado tem aula de desenho gratuita para você, e domingo Museu dos Quadrinhos, tá? Museu dos Quadrinhos essa semana trazendo o Super Aventuras Marvel número 16, que traz Giant Size X-Men, a história que faz a ponte entre os anos perdidos dos X-Men, onde houve a republicação da equipe, até material inédito, trazendo então a origem dessa nova equipe, envolvendo Tempestade, Wolverine, Colossus. Tudo começa nessa edição, que saiu aqui em Super Aventuras Marvel 16, e você vai conferir essa história completinha comigo no domingo. Vou ficando por aqui, te deixando meu convite. Quer desenhar nesse estilo, super-heróis? Ó, eu tenho um curso chamado Desenhando Heróis, que te dá todas as ferramentas, mesmo que você esteja meio enferrujado no desenho, está começando agora. A gente vai desde o princípio básico de desenho até a criação de personagens. Você pode fazer um test drive, porque tem um módulo gratuito para você fazer. Você pode experimentar todo o conteúdo depois que faz a sua inscrição, porque tem 15 dias de garantia total, e você paga 1 ano, mas acessa o curso por 2. Ó, ficou interessado? Quer saber mais? Na descrição do vídeo tem um link para o site do curso. Além disso, agora tem o curso Criando Quadrinhos, da ideia à publicação, onde você que quer fazer história em quadrinhos, independente do estilo, tá? Pode ser de humor,
pode ser de terror, ficção científica, super-heróis. Então as ferramentas para criação de quadrinhos estão no curso Criando Quadrinhos da Ideia à Publicação. Aqui também na descrição do vídeo tem um link para o site que te leva, direto para o checkout, que o site ainda está sendo preparado e por isso o preço do curso está no preço promocional de pré-lançamento. Você já pode fazer o curso, só não tem o site ainda bonitinho, igual o Desenho de Heróis. Clica aqui e faz sua inscrição, começa comigo hoje ainda. Todos os 2 cursos, 2 anos de acesso, mas só paga o primeiro ano, beleza? Fico por aqui, a gente se vê essa semana ainda no YouTube, todos os dias na rede social. Tchau!